Convidar os irmãos que abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15. A parábola do filho pródigo. Eu não precisava lê-la toda, mas como nós estamos aqui pelo Facebook, tem muitos que estão nos assistindo, talvez não conheça toda a história. Então a gente vai ler esses 30 versículos aqui. Amém, irmãos? Perder um pouquinho de tempo na casa do Senhor não é perder tempo, né? A gente ganha. Ler sozinho é uma coisa, ler em corpo é outra. Amém? Todos os irmãos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. 15:11, me perdoa, tá? Lucas 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um daquela cidade, aquela terra, qual mandou ir para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como do teu jornaleiro. E levantando-se foi para o teu pai. E chegando ainda estava de longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na sua mão, e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se, e seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou, e perto de casa ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas ele respondendo lhe disse: ó pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste no bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos. E foi porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Glória a Jesus. Louvado seja teu nome. Senhor, aqui está teu povo, Senhor. Tu sabes, Senhor, que a tua palavra é o nosso alimento. Tu sabes, Senhor, que nós não temos nada se o Senhor não nos dá. Continua, meu nosso Deus, com a tua mão estendida, na mesma forma que estava no louvor, Senhor. Fala no meio do teu povo e da tua igreja, porque a maior alegria nossa, Senhor, é sentarmos na mesa contigo. E também aquele que nos assiste, Senhor. Tu sabe cada lar, cada necessidade, Senhor. A tua palavra vem invadir os lares, Senhor, trazendo toda a paz no momento que o mundo está vivendo. E assim o clamor e a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor pode sentar. Irmãos, eu sei que a gente conhece bem essa parábola. Nós temos aqui uma igreja bem estruturada, né? Eu não canso de falar aqui com o pastor Antônio, tenho conversado muito com ele sobre essa igreja. Aqui os irmãos têm uma estrutura.
que os irmãos já têm um tempo de caminhada, né? Ninguém aqui é novo convertido. E graças a Deus que o Senhor separou a igreja com essa estrutura. Porque a melhor coisa que tem é quando você chega na casa do Senhor, você vê um bom louvor, né? Um louvor bem tocado, né? Pessoas que vêm de coração para a casa do Senhor. A gente vê aqui um louvor que realmente, né, canta de coração. Ninguém é obrigado a estar aqui, mas vem por amor. A palavra, né, eu tenho visto aqui os irmãos pregando, os irmãos pregando. O Senhor tem dado palavras aqui maravilhosas. A gente, como obreiro, passa por ter dificuldade para pregar. Isso é bom, porque a gente sai um pouco do acomodismo, né? Achando que qualquer coisa vai alimentar o povo do Senhor. Não. A palavra de Deus diz, Paulo usou bem claro, grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Há um mistério neste lugar. Quem entender isso vai alcançar o projeto de Deus. O mistério do Senhor está na igreja. A bênção do obreiro vem do corpo, vem daqui, né? Vem de vocês. Nós não pregamos nada neste lugar se a igreja não orar, se a igreja não clamar, se Deus primeiro ouve a igreja. E nós temos a responsabilidade de pregar. Eu tenho um tempo de caminhada, como os irmãos aqui também têm. No início, quando eu estava caminhando, eu tinha dificuldade, para quando subia no púlpito, a perna tremia. Eu falava, um dia isso vai passar. Até hoje não passou. Quando a gente chega aqui, a gente vê como é que a responsabilidade. Por quê? Porque Deus está presente, né? E a gente começa a ver realmente, irmãos, que o dia que nós subimos neste lugar, não sentir nada, tem coisa errada, né? Tem coisa errada neste lugar. Se você subir aqui, né, os irmãos que pregam, eu duvido que vai chegar um aqui e dizer, eu subo ali tranquilo, é impossível. É impossível, porque a presença do Senhor é real. Quando o Senhor chegava na tenda ali com Moisés, a tenda dos irmãos, o povo não podia chegar próximo. Mas nós vamos chegar lá também, né? Nós vamos chegar a esse ponto. O Senhor vai dar a bênção às nossas vidas. Sem mais delongas aqui, irmãos, a parábola aqui, eu quero enfatizar mais hoje, não somente o filho. Eu quero falar mais do pai. Esse pai que nos ama, né? Eu sei que a parábola aqui é do filho pródigo, mas se você ver a narrativa da palavra, ela fala mais do pai do que do filho. Do filho apresenta aqui 8 vezes o nome do filho. Do pai aqui é 13 vezes. Que se fala mais do pai do que do filho. E Jesus estava falando aqui por parábola. Por que ele começou a falar por parábola? Porque os fariseus, os escribas, começaram a indagar Jesus, porque ele come com os publicanos, os pecadores. E o Senhor olha para ele e propõe uma parábola. A primeira parábola que ele propõe foi a da ovelha perdida. Quem dentre vós tem 100 ovelhas, né, e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela perdida? E depois ele fala outra das dracmas. E qual é a mulher que tem 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, né, e pega a vassoura, vai até achar, e quando acha, se alegra e convida as amigas e faz uma festa? E depois ele fala uma parábola. Do outro ele propõe, mas aqui ele enfatiza algo. Quando ele fala do filho pródigo, ele diz assim, havia um homem. Agora ele conta uma história real e verdadeira, não que a outra não seja. Ali ele propõe, mas aqui ele fala, havia um homem que tinha 2 filhos. A parábola, uns dizem, historiadores, que diz que a parábola é uma só, né? A da ovelha perdida, as dracmas, e do filho pródigo. E é 3 em 1 também, a parábola. E quando a palavra de Deus diz que Jesus fala assim por parábola, não para que tivesse o melhor entendimento. Pelo contrário, nem todas as parábolas que Jesus contou, todos tinham entendimento. A gente pensa que a parábola é para ter maior explicação do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 13, se eu não me engano, acho que Mateus 13:11, diz que o Senhor chama os discípulos em particular. A eles não é dar a entender, mas a vós é dar a entender o reino de Deus. É tanto que os discípulos não entenderam a parábola do semeador. Jesus é preciso chamar ele à parte e contar para ele
que ele caiu à beira do caminho, e o inimigo foi lá e pegou, acabou a terra, dá fruto. Então começa a explicar. A parábola Jesus contava para que revelasse a quem ele quisesse, e para não revelar também quem ele quisesse. E para isso ele contava por parábola. Então, e aqui você vê que parece mais realmente, na parábola que ele conta, que toda a parábola dele, mais o pai do que o filho. Porque aqui na parábola que ele conta do filho pródigo, a fazenda era do pai. Quem prosperou a fazenda foi o pai. Né? Quem distribuiu ou dividiu a herança também foi o pai. E quem perdoou o filho mais novo também foi o pai. E quem deu as vestes aos alparcas, né, e o anel também foi o pai. Então não foi o filho. Por isso que a parábola, eu digo aqui, eu quero bem hoje colocar bem em evidência mais o pai. Que a parábola começa com o pai e também ela termina com o pai. Ela não começa com o filho, ela começa com o pai e termina com o pai, né? Então a honra aqui não é dada ao filho, mas a honra sim é dada ao pai, né? É o pai que batiza, é o pai que liberta, é o pai que nos permitiu estar aqui esta noite, é o pai que permitiu essa igreja neste lugar. Então a honra e a glória, ela é do pai, né? Ela é dele. Esse momento nosso aqui, o Senhor já tinha visto na sua eternidade. É por isso que a honra, a glória, ela é do pai. Então o filho aqui, quando ele diz para o pai: ó pai, me dá a minha parte da fazenda de direito. A palavra de Deus diz que o Senhor, o pai da fazenda, logo repartiu entre si. Ou seja, tanto o filho mais novo e quanto o filho mais velho receberam a herança. O problema aqui é quando o filho diz: dar-me. Ele foi dominado pelo poder de ter. Esse poder é terrível. Garoto novo, jovem, né? Dar-me a parte da fazenda. Deus não chamou as nossas vidas para ter. Deus nos chamou para ser. É diferente, né? É melhor você ser do que ter. Porque quando nós temos o Senhor, né, nós temos tudo. O poder de ter é complicado. Então ele na hora, ele toma dominado esse poder de ter, porque o Senhor, o que o Senhor fala na palavra dele? O Senhor veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos aqueles que creu, Deus deu poder, né, de ser chamado filho de Deus. Na casa de Deus, Deus nos vê pelo que nós temos. Não é porque você tem um bom carro, uma boa casa, um bom salário, um bom cartão de crédito, né? Ou porque você tem uma voz maravilhosa. Na casa de Deus não tem lugar para isso. Na casa de Deus é que você é, né? Deus vê o que você é. Isso é o mais importante na casa de Deus. Deus olha para você e vê o que você é. E Deus tem visto o que essa igreja é. Se eu tenho visto, Deus tem visto, com certeza. Isso é o mais importante, não é ter. Aqui cada um tem sua vida particular, mas quando Deus olha para nossas vidas, Deus sabe o que nós temos, porque foi Ele que nos deu. Então é melhor você ser do que você ter. Com certeza, quando você é, Deus olha para você, é o que você é. Deus conhece a sua vida. E o texto continua dizendo que ele pegou toda a sua parte ali, no caso ali, ele não era o primogênito, ele recebia uma parte da herança, se não me engano, acho que era 40%, e o primogênito recebia 60%. E ali a palavra de Deus diz que ele saiu com a terra longínqua. O erro do filho pródigo, irmãos, não foi pegar a herança. É tanto que o pai dividiu. O erro do filho pródigo foi se afastar do Senhor. Foi se afastar do seu pai. Esse foi a maior dificuldade que ele teve na sua vida. Quanto à herança, não era o problema. Mas o problema todo é ele pegar o dinheiro, a herança dele, e se distanciar do seu pai. E a palavra de Deus diz que ele foi uma terra longínqua,
ficou ali um tempo. A palavra não diz aqui o tempo que ele ficou, mas pelos estudiosos da palavra dizem que o tempo do filho pródigo hoje, pelo animal cevado ali no caso, era 1 ano, 1 ano e meio, que engordava, né, o boi cevado. Então era mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Então ele ficou distante desse momento, longe do Senhor. O pior dele não foi isso. A palavra de Deus diz que veio a fome naquele lugar. Tudo estava bem, ele estava com dinheiro, né? Mas a palavra de Deus, quando chegou a fome, ele lembra do pai. Ele começa a lembrar do seu pai. Ele queria comer alguma coisa, não tinha que comer, o pessoal mandaram ele, o homem daquele campo, mandaram ele apacentar porcos. Apacentar porcos para o judeu era a maior humilhação que poderia existir naquela época. Era um animal imundo. Apacentar porcos, ele não queria apacentar os animais de seus pais. A ovelha, né, o cabrito, mas agora ele estava apacentando porcos. Olha a situação que esse servo foi parar. Olha onde ele estava e aonde ele foi parar. Então a palavra de Deus diz que naquele momento a fome apertou e ele lembrou da casa do seu pai. O jornaleiro do meu pai tem pão em abundância. E eu aqui, a palavra de Deus diz que ele caiu em si. É muito bom quando nós caímos em si. Quando sabemos quem é o nosso pai. Da onde nós, né, estamos hoje. Aonde ele nos colocou hoje. Nunca saia da casa do pai. E a partir desse momento ele cai em si. Quando ele tinha dinheiro e quando não estava lhe faltando nada, ele não caiu em si. Aí foi preciso ele passar fome. Interessante que a fome só veio quando o dinheiro dele acabou. Aí o dinheiro acabou, agora ele lembrou do pai dele. Na casa do meu pai tem abundância de pão. O jornaleiro do pai tem abundância. O jornaleiro é aquele que trabalhava por dia. Era jornada de trabalho. Trabalhava de manhã, recebia à tarde. Esse era o jornaleiro. E a palavra de Deus, ele faz uma oração. Ele faz uma oração aqui. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Aí ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, olha só, ele faz uma oração ensaiada. A oração que ele faz é uma oração ensaiada. Ele começa a dizer para si próprio que ele ia falar para o pai dele. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como teu jornaleiro. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ouviu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. A palavra de Deus diz aqui que ele foi com essa oração já ensaiada e foi para o seu pai. E a palavra de Deus diz que quando o pai, à vista de longe, conheceu o filho. A gente pode conjecturar, desde que não fere a palavra do Senhor, né? Eu imagino o senhor daquela fazenda. Já era um senhor de idade, pelo que eu visto aqui. E olhando de longe, como ele sabia que aquele filho era dele. Aquele é meu filho. Porque quando ele saiu, com certeza ele saiu bem, saiu bem vestido, bem arrumado, né? Aqui a fazenda, aqui não diz se foi em dinheiro ou se foi em animais que ele levou da fazenda. Mas o pai viu ele saindo de uma forma, talvez cabelo cortado, talvez a barba parada, mas naquele momento ele estava completamente diferente. Porque estava com cheiro de porcos, a roupa já não era mais a mesma, e ele está retornando agora, e a palavra de Deus diz que o pai de longe o viu e o conheceu. Agora, como é que a gente pode entender isso? Como é que o pai de longe conheceu o filho dele? Porque a palavra de Deus em Salmo 139 diz assim: tu conheces meu sentar e meu levantar. Louvado seja o nome do Senhor, né? E de longe conhece meu andar. E conhece os meus pensamentos. O Pai nos conhece de longe. De longe o Pai nos conhece. O Pai olhou de longe e viu que era o filho dele. Não era pela roupa, não era
a parte física, né? Porque com certeza ele não voltou da forma que ele saiu. Mas de longe, o pai conhece o andar do seu filho. Você conhece o andar do seu filho, né? Isso veio, ó, vem fulano, que tu vê o andar dele, né? O trejeito dele andar, o jeito de articular o braço. E o pai conheceu. A palavra de Deus diz que o pai correu ao encontro do seu filho. Não era normal na cultura judaica um ancião correr. Até hoje aqui mesmo, se você vê um senhor de idade correndo aqui, você vai falar, tem coisa errada, né? Um jovem, uma criança correndo é normal, mas uma pessoa de idade aqui passar correndo aqui pela rua, você vai olhar, o que aconteceu? E o costume judaico, o ancião não podia correr, ele deveria andar. Mas aquele quebra esse costume, ele vai ao encontro do seu filho. O Senhor tem corrido para nos salvar, irmãos. Né? Quantas vezes o Senhor socorreu as nossas vidas, tem pressa para nos salvar. Então a palavra de Deus diz que quando ele chega perto do filho, ele abraça. É ofendido, o que foi ofendido, agora abraça seu filho. E quando ele abraça o filho dele, o filho já começa a falar aquilo que ele ensaiou. Eu pequei contra ti, meu pai, contra o céu. Não sou digno de ser chamado mais de teu filho. A palavra de Deus diz que o pai abraçou e o beijou. Que amor é esse, né? E o abraçou. Na cultura judaica, irmãos, existe os 3 beijos. Beijo do pé, beijo da mão e beijo no rosto. O primeiro beijo é o beijo dos reis. Os reis eram beijados nos pés. E na mão eram os profetas. Mas o beijo no rosto era para sacerdote. Aquele pai está dizendo para aquele filho, olha, você veio do chiqueiro, mas aqui você é sacerdote. Olha o que o Senhor fez conosco. O mundo é um chiqueiro, aonde nós saímos, mas o Senhor nos fez sacerdote do seu reino. Ele beijou o filho, abraçou o filho e disse para ele, se fosse contigo, o que tu faria? Não vou nem perguntar, se fosse perguntar aqui nossas vidas, né? Eu matava, né? Gastou minha herança toda, agora olha como é que ele chega. Primeiro que tu não vai fazer isso, né? Mas se fizesse, né? Tu ia dizer o quê? Olha o que ele fez com o meu dinheiro, olha como é que ele volta. Aqui já tem um cinto te esperando. Não vou nem lá, deixa ele vir ter aqui. Ou então ia correndo, igual o pai fez, vai bater, né? Aqui tu não entra. Mas o Senhor não nos trata dessa maneira, né? O Senhor não nos trata assim. Aqui tu não entra se fosse a nossa vida. Vai onde tu voltou, tu gastou, eu te dei o dinheiro, eu te dei tua herança, agora tu se vira. É por isso que eu estou falando que hoje eu quero enfatizar mais o amor do Pai. Esse amor que a gente tem que procurar, irmãos, conhecer mais, né? Se dedicar mais. Às vezes há muitas preocupações, muitas coisas que vêm sobre nossas mentes, nos tira a nossa paz. Será se eu pequei contra o Senhor? Irmãos, a palavra de Deus, quem está em Jesus, nenhuma condenação há. Não há nenhuma condenação, o Senhor já nos perdoou. Aí a palavra continua dizendo, o Senhor não dá somente um abraço e um beijo nele. Ele chama o céu a trazer o melhor veste. Olha só, errou, né? Trazer a melhor veste. Sabe qual era a melhor veste? A melhor veste, irmãos, era a veste do primogênito. A melhor veste que existia. E também a veste da salvação, é claro, né? Trazer a melhor veste e botar os alparcas nos pés dele. E ele dizia, o Senhor, faça como do teu jornaleiro, né? O pai, antes de ele falar essas palavras, já beijou, já mandou trazer a melhor veste, deu os alparcas nos pés, porque ele, quando faz, faze-me
Olha só agora como é que é diferente. Quando ele saiu, ele pediu, dar-me. Agora quando ele voltou, ele diz, faze-me. Olha como é que as coisas mudam. Como é que muda agora? Agora ele quer ser. Faze-me, Senhor, como um dos teus jornaleiros. A primeira coisa que o Senhor fez foi dar os alparcas aos pés dele. Porque na lei, na cultura do judeu, o filho e o escravo também trabalham. A única diferença é as alparcas. O escravo não tinha as alparcas, mas o filho tem. Né? Mas trabalhava junto. Né? Dava exemplo ali de trabalho. E ali, agora, ele dá e ele diz, faze-me, Senhor. Isso aqui é interessante. Porque aqui é uma coisa que nos preocupa, né? Porque ele não se arrependeu de todo o seu coração. Porque ele pede para ser um dos jornaleiros, dos trabalhadores de jornada, que trabalha por jornada. Havia 3 tipos de escravo numa fazenda. O da casa, aqueles também que tinha como filho o par de herança, né, como Abraão tinha o seu. E também o que trabalhava por jornada, que não tinha nenhum compromisso com o dono da fazenda. É o que ele pediu para ser. Ele não queria compromisso com o pai. Ele queria somente o pão do pai. É somente isso que ele queria. Porque esse jornaleiro aqui, o que ele fazia? Ele trabalhava a parte da manhã, a parte da tarde, recebia o dinheiro e ia embora. É isso que ele queria. Mas o pai não ouviu. O amor do pai constrangiu ele ficar. Isso que é o mais importante. O amor do pai constrangiu ele ficar. O amor do pai falou, olha, traz depressa a melhor veste. Põe o anel no dedo. Era autoridade agora como filho. Filho de um senhor de fazenda. Agora, para ele. E a palavra de Deus. E mata um bezerro cevado. Enquanto o filho estava vivo, né? Enquanto o cordeiro estava vivo, o novilho, o filho estava morto. Mas depois que o novilho morreu, o filho reviveu. Olha a diferença. O pai teve tempo de engordar aquele bezerro cevado, aquele novilho cevado. A história conta aqui, mas não está escrito aqui, mas diz na história, os historiadores dizem que levava mais ou menos um ano e meio, né, para o novilho cevado estar pronto. Enquanto o filho estava gordo, o novilho estava magro. Mas enquanto o filho estava magro, o novilho estava gordo. Aí já estava na hora. O pai ia ter falado, meu filho está para voltar. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. O Senhor está preparando um novilho neste lugar. O Senhor está... Pessoas que perderam os filhos para as drogas, aonde estiverem, o Senhor está preparando um novilho para este lugar. O Senhor está preparando. Vai ter festa, irmão. Vai ter alegria. Vai ter alegria, nós cremos nisso. A porta não está aberta por um acaso. Ela está aberta para gerar. Ela está aberta para trazer os filhos pródigos de volta. Para trazer os filhos pródigos. E aqui esse momento de festa, quem chega? O filho mais velho. Cheiro de churrasco, né? Cântico, música, tocando ali, aquela alegria. Porque os judeus, quando se reúnem para fazer festa, é festa, né? E o filho mais velho chega do campo, trabalhando, né? E ele pergunta um dos seus servos da fazenda ali empregado: o que é isso? O teu irmão mais novo voltou são e salvo, e teu pai fez uma festa para ele. A palavra de Deus diz que ele se indignou e muito com aquilo. Sabe qual era a característica do filho mais velho? Inveja. Isso é terrível. Inveja. Ele não se alegrou com a volta do filho.
E a palavra de Deus diz que o pai, olha o amor do pai, ele sai, insiste para o filho entrar e não quer entrar, entra, não quer entrar. Ele fala, olha, caminho contigo há tanto tempo, né? E tu nunca quebreis um do teu estatuto. Fiel, né? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, Senhor, para festejar. Com quem? Com meus amigos. Me deu um cabrito. E esse teu filho aí, ó, gastou tudo com as meretrizes. Nem irmão dele era. Era filho somente do pai. A característica dele era de inveja, de ciúme. Mas aqui não vai ter isso não. Aqui ninguém vai matar cabrito, porque quando o irmão cai aqui, a gente vai atrás. A gente ora, a gente faz visita. Né? É para isso que está essa obra neste lugar. Aqui não vai morrer cabrito, porque o cordeiro já morreu em nosso lugar. Já morreu. Ele. Aqui não tem lugar para isso. Mas é o amor de Deus para com as nossas vidas. Tanto o irmão mais novo e quanto o irmão mais velho estava perdido. A diferença é que o irmão mais novo perdeu lá fora e o irmão mais velho perdeu dentro da casa do pai. A diferença é essa. Aí a gente volta às parábolas da ovelha perdida, né? Aquela que se perdeu lá fora é o filho mais novo. O filho mais velho é aquele que perdeu dentro da casa do pai. Às vezes, irmãos, o pai fala para ele, filho, tudo que eu tenho é teu. Além dele ganhar a herança, né, que ele tinha, o pai ainda fala, a minha parte também que restou é tua. Irmãos, tudo que Deus tem é nosso. O Senhor tem nos dado salvação, dons espirituais, louvor. Manda um ímpio cantar um louvor se ele consegue. Louvor que fala de graça, de misericórdia. Se eu te dar um louvor, né? A companhia dos anjos conosco. Batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Há um investimento muito grande em nossas vidas. Deus investiu conosco muitas coisas em nossas vidas. Nós somos coroa da criação. Tudo é nosso. Né? Foi o que ele falou para o irmão mais velho, filho, tudo que eu tenho é teu. É teu. Não tinha necessidade de ele agir daquela forma. Não tinha necessidade. Né? A maior alegria que nós temos é quando um irmão está fora e ele retorna. Sabe por quê? Porque foi Deus que está trazendo. É Deus que está trazendo. É alegria, é crescimento. A festa no céu, nesse meio. Ele devia se alegrar. Ele não tinha motivo para ficar triste. Afinal de contas, a herança também foi repartida para ele. E ele ganhou mais, que ele era o primogênito. Mas imagina a tristeza de um pai, de ver dessa forma, né? Dentro de casa, um filho que tem alguma coisa contra o outro. Parece o que ele queria. Parece aqui, não está escrito aqui, mas o que parece aqui, que quando o irmão foi embora, o que ele queria, um cabrito fazer a festa. É tanto que ele voltou, ele se indignou com a vida do irmão dele. Então o que acontece? Aí nesse momento, o pai justamente é o que se perde. Ele se perdeu dentro da casa do pai dele. Às vezes tem vidas dentro da igreja que não tem mais experiência com o Senhor, que não ouve mais Deus falar, não tem ânimo mais fazer um jejum, ler a palavra, entra culto e sai culto, está da mesma forma, né? Mas não é isso que o pai quer. Nós temos riqueza neste lugar. Você gozar daquilo que é teu, não porque merecemos algo, mas Ele nos deu, porque Ele é bom, né? O amor dEle é grande sobre nossas vidas. Por isso que é melhor ser do que ter na casa do Senhor. Nesse momento todo ali, com tudo isso, o mais novo, o que sai, irmãos, que perde lá fora, que se perde lá fora, ele sabe que está perdido, porque ele sente saudade do louvor.
O que está aqui dentro não, ouve louvor toda vez que tem culto. Mas o que está lá fora, às vezes ele está no ponto do ônibus, perto de uma igreja, perto de qualquer local, ouve o louvor, ele lembra de quem? Da casa do Pai. Então ele sabe que ele precisa voltar. Mas o que está dentro, vem ceia, vem culto, vem vigília, vem monte, e ele continua da mesma forma. Mas não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos este lugar que cada dia nós vamos crescer na presença do Senhor. Que vemos com alegria, como nós temos visto aqui. Como eu repito, de ver uma igreja como neste lugar, uma igreja viva. Uma igreja que tem alegria de entoar louvor ao Senhor. Então a palavra diz bem clara aqui, pelo que eu vejo aqui, são mais do que se perde dentro da casa do Senhor do que lá fora. Lá fora, a ovelha perdida só era uma. Mas a casa, ali as dracmas perdidas, ela tinha 10 dracmas. E tem muitos também que se perde dentro de casa. Às vezes está em casa, está perdida. Por isso que o Senhor fala em Ezequiel, que Ele mesmo iria buscar a ovelha perdida, ia curar suas feridas e trazê-las de volta. O bom pastor. Então eu quero encerrar essa palavra justamente quando nos alerta, nos alerta justamente para o momento que nós estamos. Deus está nos dando uma oportunidade neste lugar. Como eu falei, uma igreja aqui edificada, uma igreja aqui com estrutura, uma igreja que tem tudo para crescer. Não estamos preocupados com quantidade, mas a preocupação do Senhor é qualidade. É qualidade. Cada dia no nosso meio, que possamos meditar nessa palavra, aquilo que o Senhor tem falado com as nossas vidas nesta noite. E mais do que nunca, lembrar do amor do Pai. Amém?